A síndrome de Estocolmo é caracterizada pelo fato das vítimas desenvolverem um relacionamento de lealdade, cumplicidade, amizade e até mesmo de amor com seus captores. Mas será que foi essa síndrome que fez Jace Lee Dugard ter 2 filhos de seu sequestrador? Sejam bem-vindos novamente ao nosso canal Serial Crimes. Bom, pessoal, estou adiantando aqui os meus vídeos, pois esse ano de 2024 vai ser bem agitado para mim. Mais à frente eu vou conversar sobre isso com vocês. Provavelmente lá no Instagram, Serial Crimes, eu vou estar falando mais sobre isso e por isso estou aqui correndo com scripts diariamente, gravando mais de um vídeo por dia, só para ter vídeos disponíveis aqui para esse ano de 2024. O canal não pode parar. E hoje eu trouxe um caso intrigante para vocês de uma menina chamada Jace Lee Dugard, que foi sequestrada e nesse período que ficou em cativeiro, ela engravidou do sequestrador. Agora, se foi consentido ou não, você só vai ficar sabendo no decorrer desse vídeo. Então já vai deixando aqui o seu like, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, pois aqui você vai encontrar um caso melhor que o outro. Bom, agora chega de papo e vamos ao caso. Jace Lee Dugard nasceu no dia 3 de maio de 1980. Filha de Terry Probin e Ken Slayton, ela vivia com sua mãe e com o padrasto Carl Probin e sua irmã mais nova, Shaina Probin. Moravam em Anaheim, na Califórnia, até que seus pais decidiram mudar para Salt Lake City, pois pensavam ser um lugar mais seguro para se morar. 9 meses após a mudança, em 10 de junho de 1991, quando Jace tinha apenas 11 anos de idade, ela estava a caminho da escola e parou no ponto de ônibus para esperar o ônibus que a levaria para a escola. O ponto ficava bem perto de sua casa. Geralmente seu padrasto a vigiava de casa até que ela pudesse pegar o ônibus. E ao vigiá-la, percebeu que um carro parou em sua frente e rapidamente colocou-a dentro. Sem que Jace pudesse reagir, uma mulher a puxou para dentro do carro e no carro havia mais um homem dirigindo. O padrasto, vendo aquilo, pegou sua bicicleta que estava em frente à casa e pedalou desesperado atrás do carro, mas, claro, ele não conseguiu alcançá-los. Ele voltou rapidamente para casa e ligou para a polícia e, imediatamente, a busca pela menina se iniciou. Assim que foi colocada no carro, Jace desmaiou e não viu nada do que aconteceu. Seu sequestrador se chamava Philip Garrido, de 40 anos, e sua esposa Nancy Garrido, de 36 anos. E foi Nancy que a puxou para dentro do carro. Nancy já observava Jace há algum tempo e quis dar esse presente ao marido. Jace acordou na casa dos seus sequestradores, que ficava apenas a 3 horas do local onde ela morava com a sua família. Ela acordou com muito medo, chorava desesperada, dizendo que sua família não tinha condições de pagar um sequestro. Mas Philip não disse nada e simplesmente tirou a roupa dela, deixando que ela ficasse apenas com seu anel, que ela sempre usava com formato de borboleta. Ele cobriu seus olhos e algemou suas mãos e a levou ao banheiro, onde abusou dela. Depois ele a levou para um galpão que ficava nos fundos do quintal da casa dele, e era um quintal muito grande onde ficava um galpão à prova de som. Lá tinham várias coisas, como uma piscina de plástico vazia, um trampolim e outras quinquilharias. Então ele a trancou lá dentro e avisou que no quintal haviam vários cães treinados, e se ela tentasse escapar, eles acabariam com ela. Também disse que poderia gritar o quanto quisesse, pois ninguém a ouviria, já que aquele local era prova de som. O galpão que Jace estava não tinha nem banheiro. Ele deixou um balde para que a menina pudesse fazer suas necessidades. Enquanto isso, a polícia já começava as buscas por Jace. Policiais, cães, farejadores e várias pessoas com panfletos e camisetas com a foto dela tentavam encontrar a criança desaparecida, mas nenhuma pista surgia. Sua mãe e seu padrasto faziam tudo o que podiam para encontrar a menina. Eles fizeram vários laços cor-de-rosa, que era a cor favorita da filha, e colocaram em vários locais da cidade para que as pessoas não esquecessem que eles a estavam procurando. E sempre que olhassem para os laços, eles lembrariam de Jace e ficariam atentos.
Mesmo com todos os esforços, a polícia não conseguia encontrar nada, e o fato dos sequestradores morarem a 3 horas do local do sequestro fez com que não levantasse a suspeita da polícia, pois provavelmente os sequestradores levariam a vítima para um lugar distante. Jace passou a viver naquele galpão minúsculo nos fundos da casa do sequestrador e ele abusava dela várias vezes por dia. Ele levava comida para ela, sempre alimentos de fast food, assim como doces, milkshakes, tudo que criança ama, mas que não faz nada bem para a saúde. Jace ficava sozinha na maior parte do tempo, até que Philip colocou uma TV para ela para que ela pudesse se distrair, mas ele não deixava que ela assistisse aos noticiários, pois não queria que soubesse que a polícia estava procurando por ela. A todo momento, Philip dizia que se ela não tivesse sido sequestrada, ele teria que sequestrar outra criança e que essa criança iria sofrer. Como ela tinha apenas 11 anos, ela acreditava em tudo que ele falava e cooperava com o sequestro. Após 1 mês e meio do sequestro, Philip decidiu tirar Jace do galpão e colocá-la em um quarto dentro de casa, onde a algemou na cama e continuou abusando da menina diariamente. No começo, só Philip falava com a menina, sua esposa não tinha contato com ela. Jace ganhou um diário de Philip, onde começou a documentar tudo o que ocorria no sequestro. Ela chorava todos os dias com saudade de casa e sentindo-se sozinha. Com isso, Philip decidiu dar um gato para ela. Isso a deixou muito feliz, pois ela não ficaria tão sozinha. Mas depois de um tempo, o gato simplesmente sumiu e ele trouxe outro gato para a menina. Em um momento, Philip decidiu levá-la ao quintal e, ao sair por poucos minutos, o filho do vizinho, que tinha em torno da idade de Jace, a viu e perguntou o seu nome. A menina respondeu. Então ele perguntou se ela morava ali e ela disse que sim. Assim que ouviu a conversa entre os dois, Philip correu até o quintal e a trancou novamente dentro de casa, proibindo que ela falasse com qualquer pessoa em qualquer momento. Philip aumentou os muros de casa para os vizinhos não conseguirem enxergar seu quintal. Ele era um homem perturbado e usava drogas como metanfetaminas. Quando ele usava em grande quantidade, ele tinha uns surtos e logo depois de fazer coisas terríveis com Jace, ele começava a chorar e se desculpar, dizendo que ouvia vozes na cabeça dele que mandavam ele fazer aquelas coisas. A esposa de Philip só teve contato com a garota após alguns meses depois do sequestro e sempre se desculpava com ela pelo ocorrido. Em alguns dias ela a tratava bem, como se fosse uma mãe para ela, mas algumas vezes a tratava muito mal, dizendo coisas horríveis a ela. Os dois eram totalmente desequilibrados. Geralmente o casal ia ao parque de diversões e Philip ficava lá tocando violão e sua esposa simulava estar filmando tocar, quando na verdade estava filmando as crianças do parque. No dia 3 de abril de 1994, o casal resolveu deixar Jace jantar com eles pela primeira vez, depois de quase 3 anos de cativeiro. E pela primeira vez a menina não iria comer fast food. Perto de completar 14 anos, o casal reparou que Jace dava sinais de gravidez. Na verdade, ela já estava grávida de 4 meses quando eles contaram para ela. Jace não sabia muito sobre gravidez, apenas o que ela havia visto nos filmes. Eles não a levaram ao médico para acompanhar a gravidez e prepararam para ter o bebê dentro de casa. Sua primeira filha nasceu no dia 18 de agosto de 1994, na casa de seus sequestradores, com a ajuda de Philip e Nancy, e apesar de tudo, Janice estava feliz, porque agora tinha um bebê e estava saudável. Ela não ficaria tão sozinha. Foi então que Jace engravidou novamente no dia 3 de novembro de 1997. Ela deu à luz a sua segunda filha, também em seu cativeiro. Nessa época, Nancy obrigou a Janice a chamá-la de mãe e que deveria ensinar às suas filhas que ela era a mãe das 3 e que as 3 eram irmãs e não mãe e filhas. Assim como eles a proibiram de usar seu nome verdadeiro e disseram que seu nome a partir daquele momento seria Alyssa e que nunca poderia usar seu nome verdadeiro e muito menos dizer que era a mãe verdadeira das crianças. Anos mais tarde, Philip decidiu abrir uma copiadora e ele colocou Janice para trabalhar lá. Ela tinha acesso a um telefone e um e-mail, mas em nenhuma vez ela pediu ajuda ou ligou para a polícia. Ela só falou ao telefone uma vez com um cliente, foi a única vez que ela conversou com alguém pelo telefone
e ela apenas atendia ligações para tirar dúvidas de alguns clientes. Na verdade, ela tinha muito medo que Philip a machucasse ou fizesse mal às suas filhas. Com isso, ela cooperava para sua própria sobrevivência. Mesmo surgindo várias pistas que ligavam Philip ao sequestro, a polícia simplesmente ignorava, mesmo quando Philip foi preso em 1972, acusado de assediar uma menina de 14 anos. O caso não teve continuidade porque a menina não quis testemunhar contra ele. E em 1976, ele sequestrou uma mulher de 25 anos chamada Catherine Calloway, onde ele a levou para sua casa, abusou, mas ela gritou e pediu ajuda. E ali perto tinha um policial fazendo ronda que ouviu e prendeu Philip. Em sua defesa, foi confirmado que ele tinha problemas psicológicos. Com isso, ele pegou uma pena de alguns anos na cadeia. E em 1992, um ano depois do sequestro de Janice, Philip estava no posto de gasolina e levou Janice com ele. Em um momento de descuido dele, ela viu que tinha um pôster com a foto dela pendurado, dizendo que ela estava desaparecida. Então ela ficou muito tempo parada, olhando para a foto, e lá no posto tinha um rapaz vendo a cena e ligou para a polícia relatando o que estava acontecendo e que a menina era muito parecida com a menina do cartaz, e que o homem que estava com essa menina estava em uma van amarela. Mas a polícia demorou tanto para chegar que, quando chegaram, os dois não estavam mais lá. E não investigaram para saber sobre a van amarela que anos depois foi encontrada na casa de Philip. Um vizinho também já havia denunciado Philip por pedofilia. O xerife então foi até a casa de Philip, conversou com ele por meia hora e não aconteceu absolutamente nada além da conversa. Não investigou sequer dentro da casa dele onde Janice e suas filhas estavam. Naquela época ele estava cumprindo pena em regime aberto, então ele só poderia ir até certa parte da cidade autorizada pela polícia. Tudo levava a Philip, mas a polícia não via as pistas. O fato de Jace ter acesso a telefone, até mesmo a sair de casa, faz com que as pessoas se perguntem o porquê ela não tentou se livrar da condição de sequestrada, já que tinha tudo para isso. Mas tudo leva a entender que o medo a paralisava, medo por ela e por suas filhas. Muitos falavam que ela tinha síndrome de Estocolmo, que é quando a vítima se apaixona ou tem sentimentos pelo sequestrador. Foi então que no dia 24 de agosto de 2009, muitos anos após o sequestro, Jace, suas filhas e Philip foram para a Universidade da Califórnia, porque Philip queria falar sobre um programa que ele tinha criado que se chamava Vontade de Deus. E nesse dia tinham duas policiais mulheres no campus e começaram a reparar em Jace e suas filhas, que tinham aparência pálida e doente. Além de serem muito quietas, pareciam submissas àquele homem estranho. As policiais conversaram com Philip e pediram que ele voltasse no dia seguinte para falar sobre o programa dele. Antes dele ir, as policiais perguntaram o nome completo de Philip e começaram a pesquisar antecedentes e viram todas as passagens dele pela polícia. Então, imediatamente, elas acionaram a polícia da cidade e informaram sobre ele. No dia seguinte, todos foram levados para a delegacia. Philip, sua esposa, Jace e suas duas filhas. E quando interrogaram a Jace, ela disse que seu nome era Alyssa e disse que as duas meninas eram suas filhas. Mas em depoimento, Philip disse que as três eram filhas dele. No início do interrogatório, Jace estava muito apreensiva, sem querer responder às perguntas, na verdade, sem querer ajudar aos policiais. E por essa atitude, as pessoas a julgaram com a síndrome de Estocolmo. Porque segura em frente aos policiais, Jace não dizia a verdade sobre seu sequestro. Após o sargento vir conversar com ela, ela finalmente disse seu verdadeiro nome e que foi sequestrada há 18 anos. Os policiais ficaram sem acreditar como uma pessoa sequestrada há tanto tempo poderia estar tão próximo a eles. Suas filhas já estavam com 15 e 11 anos e eram bem saudáveis e se comportavam como qualquer adolescente da idade delas. Jace finalmente poderia ligar para sua mãe, que não acreditou de imediato, chegou até a brigar com ela pensando se tratar de um trote, mas ao perceber que era sua filha, não se conteve de felicidade. E depois de 18 anos, toda a família pôde se reunir novamente. Philip e Nancy foram presos. Ele foi sentenciado a 431 anos de prisão e Nancy a 36 anos. A polícia da Califórnia fez um acordo com Jace, onde ela ganhou uma boa quantia em dinheiro para compensar a falta de profissionalismo da polícia, que deixou passar diversas pistas de seu sequestro. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje do nosso canal Serial Crimes.
Diz aqui nos comentários o que você achou desse caso. Você achou que 18 anos presa em cativeiro ou em semi-cativeiro, o que fez Jace ficar com Philip? Medo ou a síndrome de Estocolmo? Escreve aqui nos comentários sua visão sobre esse caso. E já me despeço aqui deixando meu muito obrigada a todos que estão conosco fazendo essa comunidade crescer cada dia mais. E já te espero aqui na próxima semana, combinado? Um grande beijo a todos e uma ótima semana.